ano tá acabando, mas ainda dá tempo da gente se inspirar com uma história incrível. Hoje você vai conhecer um ex-engraxate que hoje é gigante. O nome dele é Janguier. Ele é um obstinado. Ele é bem determinado no que ele faz. O Janguier, ele foi um menino humilde lá no sertão da Paraíba. Para ajudar os pais, ele decidiu engraxar sapato. Vendeu frutas, vendeu picolés nas ruas. Ele fez de tudo. Só que ele sabia que ele precisava reescrever a própria história. Com muito suor, com muita coragem, com muita informação, com muito estudo, Janguier venceu cada obstáculo e chegou no ponto mais alto do sucesso. Janguier é uma pessoa que gosta de ter recursos, mas a vida dele não é dedicada a isso. E ele é capaz de montar nos negócios dele uma equipe com competências complementares a que ele tem. E agora, ele é um dos homens, como é que eu vou dizer, mais bem-sucedidos do nosso país. O nome dele já estampou as páginas de revistas como a Forbes. Para mim, ele é um gladiador, um guerreiro. Não desista, persista, siga em frente e você vai conquistar seus objetivos. Isso é puro suco de Janguier. E aí? Será que você consegue descobrir como é que o Janguier ficou bilionário? Começa agora mais um Roda da Vida! Qual será a profissão dele atual? O que o Janguier faz hoje? E quem vai tentar decifrar esse enigma vai ser, olha, hoje tem um timaço de grandes estrelas. De um lado, esta dupla espetacular, Gabi Martins e Felipe Araújo. E a outra dupla também é sensacional, Celso Zucatelli e Jaqueline Grohowski. Olha, eu falei, hein? Eu falei que as duplas hoje estão demais. Ô, meus convidados, quero saber uma coisa. Gabi, você já fez alguma coisa assim antes da fama? Assim, já teve outras profissões, não? Eu comecei a estudar odontologia, né? Ah, é? É. Mexi nos dentes assim, mas era muito ruim. Fui pra música por causa disso. Ô, Fê, o que você fez antes da fama? Fala aí. Rapaz, durou pouco tempo, mas eu já fui flanelinha. Acredita? Sério? Sim. Que maravilha, hein, gente? Isso é história boa. Isso é história boa. Você já fez alguma coisa assim antes da fama? Eu sou formada, né? Sou biomédica, mas não exerço, né? Me formei em 2017, mas eu trabalhei como manicure, já trabalhei em pet shop, já fui sacoleira. Comprei muita roupa em Goiânia para vender em Rondônia. E você, Zuca, o que você fez antes da fama? Eu fui monitor de acampamento. Ah, mentira. Sério, cara. Aquele tio que acorda as crianças às 5 da manhã? Era eu isso aí. Era você? Era eu. Gente, eu adorei saber isso de vocês. Eu não imaginava. Eu não imaginava que vocês tinham feito tudo isso. Então, gente, tá todo mundo preparado? Bora lá? Então, vamos receber com muitos aplausos Janguier Diniz. Seja muito bem-vindo. Hoje os meus convidados de todo o Brasil, todo mundo vai vibrar com a história desse homem de sucesso. Prazer ter você aqui, Janguier. Prazer é meu. Prazer enorme estar aqui para a gente poder contar uma história de vida, uma história de superação, de obstáculos, de adversidades, mas também de vitória, né? Com certeza. Você imaginava, assim, que a sua história pudesse inspirar, assim, tanta gente? Bom, eu já tinha uma programação mental de que eu ia ter sucesso na minha vida. Desde sempre? Desde sempre. Quando pequenininho, não, né? Mas quando eu, já adolescente, eu me programei e me sentia merecedor de adquirir sucesso. E aí eu dizia pra mim, eu vou conquistar sucesso. Vocês já viram que a história é boa. Então, tá na hora do nosso game começar. Chega mais perto da televisão, porque nós já temos as duas duplas formadas. E a gente já vai logo para as 10 profissões que vão aparecer no telão. Apenas uma delas é a que fez girar a roda da vida do Janguier. Então, vamos colocar aqui no telão pra gente ver as profissões que nós temos? Olha aí, gente. Acionista de um grupo de fast food, acionista em tecnologia, desenvolvedor de inovação, desenvolvedor de patentes, empresário da educação, empresário do agronegócio,
empresário do esporte, exportador de minério, importador de aviões e investidor de energia eólica. Tem muita profissão. Olha, eu conheço a trajetória dele, admiro demais, mas agora é o momento do Brasil. É o seu momento também de saber a importância do trabalho do Janguier. Só que não pode dar nenhuma dica, hein, Janguier? Só no final, que a galera vai descobrir o que você faz hoje, tá? Pode deixar. Então bora lá. Sem nenhuma pista, os amigos e familiares do Janguier vão falar dele. Vão contar essa história pra gente. Então, bora começar. Pra gente entender a história do Janguier, a gente tem que voltar lá no começo da vida dele. E o nosso repórter Humberto, ele foi até o lugar aonde ele nasceu, no interior da Paraíba, mais precisamente na cidade de Santana dos Garrotes. Atenção, você de casa, plateia, meus convidados, prestem atenção em cada detalhe, porque cada detalhezinho pode ser uma dica da profissão que ele tem hoje, tá? E ele já fez de tudo, tá, gente? Solta aí. Estamos no Vale do Piancó, sertão da Paraíba. Esse pedacinho de chão é Varginha, pertence ao município de Santana dos Garrotes, berço de Janguier. Mas para conhecer bem essa história, para mergulhar na personalidade dele, é preciso conhecer duas pessoas, seu João e Dona Lourdes. A minha vida toda foi trabalhar na roça, que eu não tenho estudo, eu nunca fui numa escola. Assim, foi sacrificado, sim, que a vida não era mil mar de rosa. Ele, um desbravador, não tinha medo de arriscar. Seu João rodava esse Brasilzão todo em busca de novas oportunidades de vida. Já a Dona Lourdes era uma rocha firme. Dizem que sobre ela qualquer alicerce podia ser colocado, porque era para sempre. Fui para Brasília em 57, ajudei a construir Brasília. Em fim de 58 para 59, eu vim em casa onde estava a mamãe de novo. Se eu ganhasse R$1.000 por mês, eu mandava 500 para ela. Aí fui para São Paulo. Depois de uma temporada fora, seu João participou da construção de Brasília e também passou um tempo nas plantações de algodão lá de São Paulo. Ele pegou essa estrada de volta aqui para o sítio Varginha. Exatamente nesse ponto, olha, onde está aquele monte de tijolos, ficava a casa de uma moça que ele conheceu aqui, a Lourdes. Se encantou na hora, né, Lucrécio? Certo, na Se hora. apaixonou. Apaixonou. Bom, um ano depois de casados, eles tiveram Janguier, o primeiro de uma fila de 8 filhos. E a casa em que Janguier nasceu foi na cidade, mas ele morou muito tempo aqui. Foi, Onde é que ficava? Ficava aqui ao lado da estrada. Aqui tem uma estradinha que vai para o sítio, ficava aqui desse lado. E a casa do avô, aquele outro lado. Como é que era a casa? A casa aqui era a casa de taipa. Uma casa humilde, uma casa simples, feito de taipa. Eu me lembro do meu pai pintando a casa, passando barro na parede. Não tinha energia, não tinha água. Rua Cirino, número 104. Esse endereço tem história. É a segunda casa ocupada por Janguier na infância. A primeira foi na roça. A mudança representou, acima de tudo, para os meus pais, a possibilidade de uma vida nova. Meu pai sempre foi um trabalhador braçal muito forte. A Grande Seca de 1970 foi uma das piores da história do Nordeste. 600 cidades foram afetadas, mais de 2 milhões de pessoas foram atingidas. Para que os filhos do seu João não fossem as próximas vítimas dessa seca, ele e Dona Lourdes decidiram fazer uma viagem, mudar, atravessar o Brasil, com destino a Naviraí, no Mato Grosso do Sul. A vida ela era a seguinte, a mãe estava em casa, cuidava dos filhos. Sim, aí eu mandei ela para os meninos tudo na escola, né? Meu pai, eu me recordo já de criança, ele sempre trabalhou na área de bares, restaurantes. E aluguei uma portinha de uma lanchonete, montei a lanchonete. E Janguier aqui tomava conta da lanchonete. Sempre colocando meus irmãos já desde cedo para trabalhar também junto com ele. Olha só a disposição. Janguier saía cedinho, antes de ir para a escola, antes mesmo do sol nascer, para buscar leite para o pai dele e servir na lanchonete.
Mas ele não ia no mercado, não. Janguier ia buscar esse leite numa fazenda a 18 quilômetros de distância. Aí quando era 6 da manhã, eu acordava e ia lá para a lanchonete, ele pegava o ônibus e ia 20, 40 quilômetros, pegar 40 litros de leite. Uma dessas idas dele, ele perdeu o carro, o último carro que ia voltar e não voltou. Só que ele não podia voltar sem o leite. Se ele voltasse sem o leite, ia ser bem complicada a situação. E aí minha mãe acabou pegando um carro já umas 2 da tarde para ir buscá-lo. E encontrou no meio do caminho arrastando o tambor de leite para tentar chegar na sorveteria com a matéria-prima do que seria para o sorvete. Quer dizer, ele não tinha desistido do leite. Não, ele sempre foi muito obstinado. A família ia crescendo, a lanchonete não ia bem. Era preciso buscar novos ares. Essa mudança que eu tinha a lanchonete, peguei a lanchonete, eu vi uma casinha, vendi a casa, parece por R$8.000. Vendi a lanchonete, troquei a lanchonete numa Kombi. A família toda dentro de uma Kombi com móveis e eletrodomésticos estava lotada. As estradas naquela época eram bem diferentes. Foram 1.500 quilômetros de atoleiros e perigos. A Kombi quebrou várias vezes e, finalmente, depois de 12 dias, eles chegaram. Pimenta Bueno, Rondônia. Pimenta Bueno, quando nós chegamos lá, a nossa casa era feita de tábua. A nossa vida lá era muito humilde, né? Janguier trabalhava, estudava e, se desse tempo, ia brincar. Como irmão mais velho, ele chamava a responsabilidade. Nessa casinha, ele era como um paizão para os irmãos mais novos. Uma criança de 10 anos com uma de 6, ele praticamente ajuda a cuidar da de 6 anos. Ele sempre foi uma criança centrada, uma pessoa que a gente notava nele que tinha objetivos, que sempre procurava ajudar meu pai no bar que ele tinha, sempre procurava fazer alguma coisa, como se fosse um trabalho. Que começo de história, né? Inacreditável. Como é que é pra você, Janguier? Você tava passando um filme na tua cabeça, né? Ele perguntou pra mim assim, nossa, vocês foram até lá mesmo. Como é que é relembrar esses momentos, assim, da tua infância, de tudo que você passou? A gente fica imaginando aqui, né? Como as chaves que é colocado na vida da gente, como a chave da educação, a chave da resiliência, né? A chave do empreendedorismo, pode mudar a vida de um ser humano. Agora, aquela viagem de Kombi foram 12 dias para vocês saírem da Paraíba e chegar em Rondônia. Quando eu fiz 10 anos, meu pai vendeu tudo que tinha e o dinheiro apurado deu para comprar uma Kombi. Era mais velha. Uhum. E aí a gente se mudou para Pimenta Bueno, em Rondônia. Lá eu estudei também em escola pública, né? Como eu disse, sempre estudei em escola pública. Mas meus pais, apesar de não terem tido oportunidade de estudar, eles sempre incentivaram a gente para estudar. E esse foi o segredo, né? O segredo foi a educação, o conhecimento. Eu sempre digo que a educação muda a vida, histórias e destino. É isso aí. Começamos muito bem, hein? Bom, chegou a hora dos palpites, gente. Vamos começar as escolhas das profissões, então, no nosso painel. Minhas duplas queridas, agora nós vamos escolher uma profissão cada dupla, ok? Bom, vocês pegaram algumas dicas aí? Conseguiram pegar algumas coisas? Vocês pegaram, Gabi, Felipe? A gente pegou algumas dicas, sim. Muita coisa, né? Muita coisa. Muito bem. Vamos tirar um para o ímpar para ver quem começa? Vamos tirar um para o ímpar, gente? Vai, tira aí, Fê. Meninas, Fê e né? Jaque, vai. As meninas, vai. 2 e já. Quem ganhou? Meu Vocês? Então, Felipe Araújo e Gabi Martins, vocês escolhem a primeira profissão que vocês acham que o Janguier exerce hoje. Vou deixar você, Gabi. Vamos junto nessa. Vamos junto. A gente pegou algumas dicas e investidor de energia eólica talvez seja um chute nosso. Uma possibilidade. E é algo que está crescendo muito no Brasil. Sim. E no Nordeste. No Nordeste também, né? Então, investidor de energia eólica pode colocar na lista da Gabi e do Felipe. É o primeiro palpite deles. Jaque e Zucca, agora vocês vão escolher, então, uma profissão. A primeira. Tem muita coisa, ele deu muita pista, né, Janguier? Deu muita pista pra gente aí, né? Mas eu acho que a gente poderia ir agora em...
Acionista em tecnologia, vamos? Acionista em tecnologia. Acionista em tecnologia. Então pode colocar, são 2 belos palpites. Bota lá então, acionista em tecnologia para Jaque e para o Zuca. Bom, vamos continuar contando essa história, porque o que o Janguier demonstrou desde cedo foi que ele tinha muita vontade de trabalhar. Nossa, mas pensa um moleque que queria trabalhar. Ele fazia muita coisa. Diz que até locutor mirim ele foi. Vamos ver a quantidade de coisas que o Janguier já fez na vida dele. Solta aí. Não havia tempo nem dinheiro para diversão, se bem que o grande sonho de Janguier era ir ao cinema como os coleguinhas dele faziam. Foi então que ele decidiu empreender, assim como o pai. E o alvo dele foi o quê? Uma caixa de engraxate. Pai, eu vou engraxar sapato. Quero uma caixa de engraxar sapato. Aí eu digo, bora ali na madeireira. Eu fui na madeireira e digo, quanto é uma tábua de 3 metros aí? Ele disse, tanto, quero passar no desempenho. Chamei Elisinho para fazer uma caixa de sapato para esse menino. Aí ele disse, para quem? Eu pedi para esse menino. Janguier tomou gosto por empreender. Rapidinho ele trocou a caixa de engraxate pela caixa de frutas. Que vendendo banana e laranja ele ganhava mais. Ele estava achando que estava ganhando pouco, né? Queria ganhar mais. Sempre ele trabalhou muito. Ele nunca brincou. Não foi um menino que viver brincando. Não, ele trabalhou desde cedo. Ele vendia laranja na rua, foi engraxate, depois já em Rondônia, quando mudou. Ele foi locutor mirim, tinha uma daquelas rádios que tinha os alto-falantes nos postes. Você sabe onde fica a letra B do teclado? Antigamente, para se dar bem no escritório, era obrigatório saber. Não só a B, mas a S, D, F, G. Saber cada dedo que correspondesse a uma letra do teclado era fundamental. E para conhecer isso, tinha que fazer um curso de datilografia. Com o diploma de datilografia em mãos, Janguier estava apto a encarar o mercado de trabalho. E a primeira oportunidade, primeiro emprego registrado foi no escritório Pagé de Contabilidade. Office boy que mandava bem na máquina de escrever. Logo depois, Janguier descobriu outra paixão, vender. E era um dos mais premiados vendedores de um armazém que existia aqui perto também, o Três Irmãos. Mas um dia, num emprego desses, ele foi surpreendido. Aí o dono da loja estava bebendo no bar mais um cara e começaram a discutir lá. E o cara pegou uma banda de tijolo e atirou no dono da loja. E pegou, foi nele. Pegou isso aqui dele. Isso ficou desse tamanho, o rosto dele. A Maria foi um trabalho lá e depois ele foi para Campo Grande para ver se arrumava, mas não arrumou, não. Foi grave, hein? Janguier teve o afundamento de um osso da face. Para você ter uma ideia, ele teve que sair da cidade para se tratar. Mas essa tijolada doeu mesmo porque ele nunca tinha ficado afastado do trabalho um dia sequer. E teve fratura. Então foi algo que marcou, foi impactante porque ele teve que se afastar para fazer o tratamento, né? E essa história da tijolada, ô Janguier, o que foi isso, cara? Isso foi um momento muito difícil da minha vida. Eu tinha trabalhado já na casa Três Irmãos, vendendo roupas. E aí fui trabalhar num bazar chamado Bazar Oriente, lá em Pimenta Bueno. Só que o dono do Bazar Oriente, né, tinha um outro bazar ao lado, era uma esquina, e ele tinha rivalidade com o dono do outro bazar. Só que o cara que ele tinha rivalidade bebia. E aí um dia ele bebeu e começou a xingar lá o seu Manuel, que era o meu patrão. E eu estava vendendo lá com o cliente, aí aqueles gritos, aí eu fui sair assim, né? Fui para a porta. Quando eu fui para a porta, ele jogou um tijolo. Eu tinha jogado no cara, né? No meu patrão. Aí pegou aqui no meu rosto, lado esquerdo, afundamento, quase perco o olho, a visão. E aí foi uma tragédia. E aí a gente fala da importância da resiliência. Vamos pegando, hein? Vamos lá, vamos continuar essa história, gente, porque, olha, a história vai ficar cada vez mais interessante. Porque o Janguier, ele é o irmão mais velho. E aí, enquanto o pai, o João, seu João, né? Essa fortaleza que a gente viu, enquanto seu João trabalhava, era o Janguier quem cuidava dos irmãos, dos outros irmãos. Outro detalhe fundamental é que o Janguier sabia que para mudar aquela realidade da família, era necessário estudar. Olha só o que as pessoas próximas
vão contar pra gente agora. Roda aí. Talvez não tivemos bens materiais no passado, mas uma coisa que os nossos pais sempre nos deram foi um estudo. Na nossa família toda, esse alguma coisa passava pela educação. Para Janguier, só com educação seria possível sair daquele estado de sobreviver só com o básico para sonhar com algo maior. E ele não queria crescer sozinho, não. Ele pegava no pé dos irmãos para que todos fossem na escola e pudessem subir na vida, juntos. Ele sempre estimulou a gente a estudar. E ele me levava para a escola. Eu tinha 5 anos, eu acho, e eu não gostava muito de ficar na escola. Então, eu entrava na sala de aula, ele ficava na porta, esperando enquanto eu chorava. Quando eu ficava distraído na sala de aula, ele se mandava para ir embora. Escola Estadual Anísio Serrão de Carvalho, essa escola marcou a vida de Janguier. Aqui ele cursou até a 8ª série. Naquela época, a 8ª série era o fim do ensino fundamental. E era também, no caso dessa cidade, o fim da linha para quem quisesse continuar estudando. Para seguir no ensino médio, era preciso tomar uma decisão, sair da cidade. E foi assim que Janguier fez. Primeiro João Pessoa, depois Recife. De Pimenta Bueno para João Pessoa. Você imagina quanto tempo lá? Eu acho que ele tinha 14 para 15 anos. Em torno de 14 anos, se eu não me engano, ele veio embora para cá, para o Nordeste. E assim, a casa ficou um vazio. Foi uma vitória para ele ter saído de lá, porque lá não tinha estudo. Chegava a 8ª série, não tinha opção, tinha que sair. Se quisesse estudar. Finalzinho de 1979, uma nova década se aproximava. Os anos 80 chegavam com tudo, cheio de esperanças, cheio de novidades. Desembarca aqui na capital de Pernambuco um garoto, 15 anos, sozinho, no bolso nenhum tostão, mas um bilhetinho desbotado com um endereço, o endereço do tio Nivan. A esperança para esse garoto, para abrir as portas de uma cidade nova, de uma metrópole. Como ele era muito dedicado, ele não só conquistou a confiança do meu tio, como meu tio acabou gostando muito dele. Meu tio era advogado, e aí que ele se apaixonou pela área jurídica. O jovem Janguier tinha um objetivo fixo, um alvo que não saía da cabeça dele. Exatamente este aqui, a Faculdade de Direito do Recife, uma das mais tradicionais do país e difícil de entrar também. Por isso ele estudava. Na época, a concorrência era 13 advogados, 13 alunos disputando uma vaga no curso de Direito. De dia, trabalhava. À noite, fazia bico numa lanchonete junto com uma tia. E o tempo que sobrava era usado para estudar. Não para decorar, mas para aprender. O resultado veio com o vestibular. Ele foi aprovado entre os primeiros colocados. Eu lembro meus pais comemorando, felizes. O Janguier sempre foi um trator, vamos colocar assim, né? Mas sempre que ele ia abrindo espaço, a família vinha junto com ele. Alguns anos depois, ele saiu da casa do meu tio, alugou hoje se chama de flat, na nossa época era kitnet. Não tinha sido construído para ser a moradia do caseiro, do porteiro do prédio. Ficava ao lado da casa de máquinas, de elevadores. Era um barulho infernal. Ele dizia pra gente, olha, a gente tem 2 coisas na vida para ser. Uma, estudar muito, crescer. A outra, não estudar e ficar perdido na vida. Então você vai para Recife, conta com a ajuda do seu tio. E agora tem uma dica aqui que eu queria te perguntar. A faculdade de Direito, você entrou na faculdade? Foi. E você, vou contar como é que foi. Você se formou na faculdade? Claro. Porque não existia outra alternativa para mim. Ou eu passava no vestibular ou ia ficar ganhando um salário mínimo. Trabalhando de dia, estudando à noite, estudando finais de semana. Foi aí que eu consegui passar no vestibular entre os primeiros colocados. Na época o vestibular era unificado. Ó, será que tem dica aí, gente?